Bom, Renegado Podcast aqui. Hoje eu vou falar sobre esse tema aí do título, que as pessoas não entendem muito bem, o que de fato significa e como isso pode ser prejudicial para elas, né? E eu acho que esse vai ser um dos vídeos mais importantes desse canal. Eu não tô fazendo roteiro, não tô fazendo nada. Isso aqui é tudo freestyle. A maioria dos meus vídeos eu faço tudo de cabeça assim mesmo, tanto para melhorar minha memória, minha oratória e etc, né? Mas enfim, vamos começar com o vídeo. É o seguinte, cara. Ontem eu tava assistindo uma live do Coruja lá, com os membros do Coruja lá. Daí ele falando que um dos pontos que ele não concorda com a Igreja Católica é que criança não pode ser batizada, porque para ser batizado, a pessoa já tem que ter uma noção do que ela tá fazendo, do que significa aquele ritual, digamos assim, que ela tá fazendo, aquela ação que ela tá fazendo, né? Porque ele disse que para você aceitar Jesus, Messias, você tem que estar consciente do que você está fazendo. Porque senão, se Deus salvasse as pessoas sem elas terem declarado que o Messias é o salvador delas, ele estaria agindo contra a liberdade delas. Então seria algo involuntário. E eu concordo com ele nesse quesito, é verdade. Só que aqui eu quero me aprofundar mais nessa questão, cara, que é o seguinte, cara. A maioria das pessoas, a maioria dos ditos cristãos, não entende de fato o que significa o sacrifício do Messias. Elas falam assim: ah, Jesus é um salvador, etc. Só que salvador de quê? As pessoas não entendem o que de fato isso significa. Que é o seguinte, cara. No Antigo Testamento, enchia os sacrifícios de animais. Por quê? Porque o preço do pecado é a morte. O pecado é algo tão grave para Deus que só é possível ser perdoado através da morte. Então, o que ele estipulou para o povo israelita? Ele falou para fazerem sacrifícios com animais, com bois e etc., para derramar o sangue deles no altar, porque isso seria uma forma deles, digamos assim, pagarem pelos pecados que eles fizeram naquele tempo lá, que não existia o Messias, e serem, digamos assim, renovados, né? A aliança ser renovada. E desde esse tempo, tinha muito, digamos assim, paralelo com o Messias. Porque para eles fazerem o sacrifício, tinha que ser um filhote de boi, de outros animais, de carneiro, tinha que ser um filhote sem erro, né? Sem defeitos físicos aparentes, sem doença, esse tipo de coisa. E o que é o Messias? Senão um homem sem pecado. Então, esse é um dos paralelos do Messias no Antigo Testamento, né? Só que a questão é o seguinte, cara. Esses sacrifícios do Antigo Testamento era algo superficial, digamos assim. Não era algo completo, algo realmente que de fato era totalmente perfeito, digamos assim. Era um sacrifício bom, de fato. Não, cara. Era uma forma que Deus achou daquele povo pagar pelos seus pecados, né? Só que o Messias é o contrário, porque ele é o sacrifício perfeito. Ele sem pecado, ele é um Deus feito em carne. E quando eu falo Deus, eu não tô falando aqui de trindade, de que o pai e o filho são iguais, que não sei o quê. Não, cara. Quando eu falo Deus, é porque o Messias, ele é uma entidade. Ele é um ser espiritual muito elevado. É isso que eu tô querendo dizer. Não é que o Messias e o próprio Deus tenham atributos iguais. Não, cara, isso não existe. Mas enfim, né? Então, o sacrifício perfeito, o único sacrifício que realmente é perfeito e poderia ser feito é com o Messias. Então, o próprio Criador organizou, construiu todo o caminho que fazeria o Messias ser sacrificado lá, ser torturado praticamente, né? Com várias chicotadas, e depois ser crucificado
como um plano divino, como um plano transcendental para pagar todos os pecados da humanidade. Quer dizer, da humanidade não, dos escolhidos. Então, é isso que de fato significa, porque as pessoas, quando falam, Jesus me salvou, elas não entendem com profundidade o que significa de fato. Elas só falam da boca para fora. Essa é a questão. Então entenda, cara. O salário do pecado é a morte. E Deus sabendo disso, Deus sabendo o tão grave essa questão, porque fere totalmente o que os seres foram feitos para ser, ele teve que entregar o próprio filho, o segundo ser mais poderoso, para ser morto pelos próprios pecadores. E foi uma junção, né? Foi uma junção de Roma, né? Dos romanos com os judeus. Então, temos pessoas que falam assim: mas foi culpa dos judeus. Ou tem outras que falam assim: isso foi culpa dos romanos, que não sei o quê. Não, cara. Foi culpa dos dois. Os dois tiveram parte nisso. Mas, cara, talvez os judeus dói mais no coração das pessoas, digamos assim, porque eles eram o próprio povo do Messias, né? Mas enfim. Então, o salário do pecado é a morte, cara. Então, a única forma das pessoas serem salvas, sem precisar ficar matando boi, matando carneiro toda hora, para os pecados delas serem apagados, só podia ser o Messias. Então, a única forma disso acontecer foi com ele, cara. Era com ele, né? Então é isso. O Criador teve tanto amor pelos escolhidos que sacrificou o próprio filho. Então entenda que quando você fala Jesus é meu Salvador, Messias é meu Salvador, não é só uma questão dele, digamos assim, permitir acesso seu ao céu, digamos assim. Não, cara. Também tem a questão dele se sacrificar por julgamento, por uma consequência que era pra ser sua. Quem deveria ter sido chicotado, quem deveria ter sido crucificado, somos nós. Só que Deus escolheu o filho dele para nós não ter que passar por isso, porque o sofrimento dele equivale ao sofrimento de várias pessoas, cara. Porque ele é um ser divino, né? Obviamente. Então, foi isso. Não sei se faltou alguma coisa. Se faltar, eu volto aqui e gravo, mas acho que foi isso que eu queria dizer. O mais importante era isso mesmo. E. Deixa eu pensar. É isso, cara. Aceite Jesus como seu único salvador, mas entendendo essa questão, entendendo o que de fato isso significa para você, sabendo que a punição que ele sofreu era pra ser sua, mas ele se colocou no seu lugar para isso e, claro, né, tentar seguir os passos dele. É claro que não vai dar para ser perfeito, porque a gente é pecador, a gente não tem uma natureza divina igual ele, por mais que sim, ele tenha se feito homem, mesmo assim, ele tinha sim uma divindade dentro dele, então a gente tem que entender que a gente não vai ter a resiliência mental que ele tinha, a força espiritual que ele tinha. A gente não vai ter isso porque a gente é pecador e a gente não é igual a ele, né? Obviamente. Então, era isso que eu queria dizer. Porque se você não entende o que de fato significa o Salvador, o Messias enviado, tem chance de você não ser salvo. Por quê? Porque você não entendeu o que de fato aquilo significa. O que de fato o sacrifício dele significa pra gente, né? Pra humanidade. Ficou com Deus aí? É isso, falou.